Teve algo que a gente viveu que é até parecido com algo que você falou, né? A gente foi ao contrário. A gente estava brincando aqui, né? Mas vocês demoraram 5 anos para casar. 5 anos. Nós, 5 meses, né, amor? E como a gente teve pouco tempo de namoro, porque a gente namorou decidindo casar já. A gente já se conhecia há 10 anos, né? Já éramos amigos. Ele era meu líder durante 10 anos. Então, Já conhecia. Ele já me conhecia. Então, quando nós começamos a namorar, a gente já estava namorando para casar mesmo. E uma das orações que eu fiz na época foi: Pai, me revele todas as coisas. Revele Ele para mim e me revele para Ele, para que a gente tome essa decisão consciente. Exatamente. Para que a gente depois não olhe para trás e fale: poxa, mas é que teve pouco tempo para eu entender, pouco tempo para eu descobrir isso, para eu saber isso. E foi exatamente isso que aconteceu. E tanto que a gente brinca que no dia do casamento a gente estava tendo uma DR, né? Meu Porque Deus! 6 horas, a gente virou a noite tendo uma DR. Eram 6 horas da manhã e eu estava em prantos, chorando com ele. Porque Deus estava ajustando todas as coisas só. até o dia do casamento. E essa conversa realmente precisa ter. Um dia antes você precisa resolver todos os pontos para saber se vai caminhar mesmo junto. É decisivo. O nosso pastor também falou isso, né? A gente fez aqueles encontros, né, antes de casar. E, nossa, a gente também teve várias DRs, mas, tipo, a última é realmente fecha para saber se vai dar para caminhar junto mesmo. Para você ter ideia do nível da conversa, ele chegou assim para mim e falou: tudo pago, dia do casamento, é óbvio que tá tudo pago, tá tudo certo. Ele chegou assim para mim e falou: eu não tenho problema nenhum, viu? Eu não tenho problema nenhum em cancelar tudo. E não entrar na festa, entregar tudo, a gente... como é que é? Desconvida todos os convidados. Não tenho problema nenhum. Porque ele queria uma resposta muito mais intensa. Porque a gente brinca assim, mas eu não estava me casando apenas com um homem, né? Eu não estava me casando apenas com o Jackson. Eu estava me casando com o pastor, com o líder dos jovens, com o líder do movimento Nós Somos de Cristo. Tudo. Então, eu até digo que eu tive que amadurecer nesses 5 meses, os 5 anos que vocês... os 5 anos de vocês, a gente teve que se ajustar em 5 meses. E por isso que a gente fala que a pandemia, para nós, foi muito legal. Nossa, foi um tempo bom, né? Porque durante a pandemia, tudo aquilo que a gente não conseguiu ajustar ainda, foi sendo ajustado ali, sabe? Porque durante 2 anos, dentro de casa, não tem o que fazer, né? Fortalece o casamento. Fortalece. Gente, ó, casais da pandemia, vocês são fera. Porque, olha... Porque ou criou raiz ou não. Ou acabou. É verdade. Casamento de gente que acabou aí, né? Não, é verdade. Subiu muito, né, o índice dos divórcios. É muito tenso. Eu acho que nem você falou, a questão do tempo de vocês se conhecerem, isso é ótimo. Eu e o Renato, né, foi uns casos assim, a gente nunca imaginou que seria 5 anos, né? Mas a gente fez o 2º ano de namoro. Eu estava no sertão, então quando voltou, foi a hora que a minha cabeça voltou independente. Então eu precisava correr atrás do tempo, porque eu já tinha 20 e poucos anos e eu não estava trabalhando direito, eu não podia, eu estava totalmente dependente, então eu queria conquistar esse espaço primeiro. Eu falei, eu quero ser uma mulher independente também quando eu casar, então eu quero poder fazer coisa, então eu preciso sair um pouco. E daí, quando a gente completou 3 anos, a gente já tinha comprado o AP. Então, a gente combinou que a gente ia noivar quando o AP ficasse pronto. Então, deu 3 anos, por isso que a gente demorou, né, amor? E daí foi a hora que ele foi fazer o pedido, só que esse pedido não chegava nunca. E eu tava quase pedindo já. Eu falei, nossa, será que eu vou ter que pedir? Eu falei, não, mas para eu pedir, eu vou ter que perguntar primeiro o que tá acontecendo, por que não pediu ainda? Porque eu passava na frente do condomínio e eu via que tava tudo pronto. E ele falava, não, ainda não tá. E nesse meio tempo do noivado, a gente passou por alguns problemas com relação aos meus pais, como eu disse, muito fechados demais. Então, eles não tinham nada contra, mas eles também não queriam que casasse tão cedo. Eu falei, gente, casar tão cedo faz 3 anos, pelo amor de Deus. Mas na cabeça deles passou muito rápido. Então... eu me lembro que o musical entrou nesse tempo. Então, esse tempo também trouxe uma independência e trouxe mais foco. Então, aprender com o pessoal de lá, aprender com a companhia em si, com o Kaique, com o pastor Ademar, gente. O pastor Ademar é o amor em pessoa. Eu acho que eu nunca aprendi tanto com um pastor como eu aprendi com ele. Foi assim, nossa, não tenho palavras. Ele é uma bênção.
E foi um período difícil, foi um período que a gente passou por algumas perdas, que inclusive foi a canção que eu lancei agora chamada Adeus, que faz uma homenagem a todas as pessoas que partiram. Então, antes do nosso casamento, o nosso vínculo aumentou ainda mais mediante essas perdas. Então, a gente teve 3 perdas no período de 2 meses cada um. E eu estava atuando, e daí eu fiz o convite para os meus avós entregarem as alianças. Eu entreguei 2 dias depois, meu avô passou por um processo difícil pós-cirúrgico e faleceu. Meu Deus, aí a gente fazendo musical e era terrível a sensação. Aí 2 meses depois, a gente perdeu uma amiga da missão, a gente perdeu a Fer, que meu irmão estava com ela, inclusive lá no Chile, eles estavam juntos. Eu ia perguntar isso. Eles estavam juntos na missão, aí meu irmão que estava até tentando fazer essa intermediação, porque o esposo estava tentando ver todos os trâmites e ele estava tentando ajudar a resolver. E foi um choque pra gente, né? E isso uniu mais às vezes. Eu me lembro no dia que eu fiz um musical, acordei de madrugada, vim para cá, para Sorocaba, para depois voltar para o musical de novo. E eu me lembro que o medo, né? O Renato tinha mandado uma mensagem para mim: você tem certeza que você vai? Fica para cá, porque eles eram recém-casados. E aconteceu. E se aconteceu alguma coisa comigo também? Então, o medo ficou um pouco maior também. Os nossos laços, a gente ficou mais unido. As nossas famílias começaram também a ficar mais unida. A gente fez o outro convite para o outro vozinho. E 1 mês depois que a gente entregou o convite, veio a falecer, faltando 1 mês para o nosso casamento. Então, a gente estava num lado, tipo assim, a família em luto dos 2 lados, a gente não sabia nem se ia ter festa. Aí a gente ficou, e agora? O que a gente faz? Então, em todos esses momentos, Deus, né, amor, foi muito bom com a gente. Então, os momentos do musical me fizeram amadurecer, mas estar mais próxima de Deus. E foi no meio desse enredo que eu fiz uma canção, que foi essa canção Adeus, que foi a única canção que me acalmava, tentando entender que, tipo, não é um adeus, mas é chegar a Deus. Não é um adeus, mas é chegar a Deus. Eu falei isso até o dia do casamento. Então, Deus fez um processo muito lindo na nossa vida de conforto, entendendo que a gente vai ter que deixar as coisas acontecer, a gente não entende o propósito de Deus, mas Ele continua lá. Ele continua lá. Então, nos uniu muito. Então, os últimos 2 anos, né, amor? Os últimos 2 anos passou assim, ó. Porque a gente começou a viver muitas coisas intensas. E dentro desses intensos, é claro que teve um intenso também que a gente estava louco para ficar um com o outro e foi muito difícil. E isso eu também falo com as meninas, que eu vi que Deus estava fazendo tanta coisa, que quando dava choque, eu começava a chorar. Eu falo, cara, só falta 3 meses, cara, pelo amor de Deus. Eu falei, vamos cada um para sua casa. O pastor deu bastante suporte. Eu tenho orgulho em dizer que a gente não fez nada antes do casamento e eu louvo a Deus por isso. Foi um momento em que a gente via tanto a mão de Deus em cada detalhe, mesmo em meio à dor, a gente viu a mão de Deus de uma forma que era muito real. Então, a gente não conseguia sair desse propósito. A gente olhava e falava, mano, não vale a pena. Foram tantos anos de espera. Deus tá fazendo tanta coisa. Não dá. E a gente chorava, falou, mas vai valer a pena no final. E Deus foi muito bom. Então, foram 5 anos assim que a gente teve uma construção incrível para quando a gente casar. A gente não sofreu tanto não, né, Renato? Às vezes, assim, pega um chocolate ou outro, né? Esconde as coisas. A gente sabe como é que funciona, né? Esconde o leite condensado dentro da gaveta, das roupas. Mas a gente sobreviveu. Aí, completamos 3 anos, né? Recentemente. Completamos 3 meses. 3 anos. Semana passada? Dia 12 de outubro. Que legal. Dia 12 de outubro. Semana passada da gravação, né? É, não da de quem gravação. tá assistindo. É verdade, gente, verdade. De quem tá assistindo vai ser um pouquinho mais pra frente. 12 de outubro, gente, 12 de outubro. E aí? O que eu queria saber, assim, Diga. também, é o seguinte. Quando você começou com as meninas, quando você começou com esse projeto, como que isso nasceu? Porque, assim, quando você passa porque seu testemunho, né, o testemunho de vocês 2 é muito forte, é muito legal. E eu me lembro até de você falando comigo sobre o Renato. Não sei nem se você vai me lembrar disso. Mas eu me lembro de você falando do Renato, de tudo aquilo que Deus tinha mostrado para você. Da diferença do professor. Você falava para mim das outras situações. Meu Deus, verdade. Gente do céu. Somos um pouquinho amigas, tá, pra gente? vocês que não sabem, gente, tem muita história aqui, né, Silva? Porque a gente fez parte do coral, do mesmo Aaron coral junto, né? Então, eu queria saber como é que nasceu também esse projeto, né? Dentro do testemunho de vocês. Foi quando eu estava para completar 18 que realmente eu
é um momentinho, assim, acabei não contando esse detalhe, mas que eu pensei em desistir. Faltava 2 meses, eu falei, Deus, não aguento mais, desculpa, mas não vai dar mais. Eu não quero mais esperar. E eu tava assim, com a cabeça cheia mesmo. E naquele momento eu tava tão triste que eu falei assim, por que que as outras pessoas podem viver os seus relacionamentos e eu não posso? E eu lembro que eu chorei muito. E a gente entra na internet de escada, demora um pouquinho. Eu falei, vou colocar uma musiquinha pra eu ouvir. Eu digitei errado. E apareceu, eu escolhi esperar a Marcela Thaís. E eu peguei, eu lembro até hoje que eu falei assim pra Deus, eu falei assim, poxa, Deus, é chato isso, porque eu tô esperando sozinha. Eu só falei isso, eu tô esperando sozinha, então tá muito difícil. Como eu falei, eu tava numa igreja rígida, minha igreja não tinha grupo de jovens, era só cabeça branca. E eu, e agora? Tipo, não tinha nem com quem eu conversar. Então, eu tava realmente sem saber o que fazer. E daí, nesse momento, eu ouvi a canção da Marcela Thaís. Ninguém gosta de solidão, mas escolhi te esperar. Fiz uma oração pra esse dia chegar. Aí eu comecei a chorar, falei, nossa, como Deus falou, tipo, na canção exatamente sobre escolher esperar. E daí eu digitei certo, eu escolhi esperar e apareceu a pregação do pastor Nelson. Na pregação do pastor Nelson, ele pegou e fez, eu lembro até hoje, ele pegou o celular e falou assim, ei, você acha que você está esperando sozinho? Aí ele virou assim a câmera e falou assim, olha a geração que escolheu esperar com você. Eu falei, cara, eu comecei a chorar, eu falei, tem muita gente que está fazendo isso e eu achando que eu estava sozinha. Então ali eu tinha o meu diário, eu tenho isso guardado até hoje, eu comecei a escrever que um dia eu ia contar isso para as meninas, eu falei, eu não sei o que Deus quer, e quando eu falei, eu não sei o que Deus quer, eu falei assim, eu preciso falar isso para elas. E eu comecei a falar assim, Deus, que um dia o Senhor me dê autoridade, quando eu encontrar a pessoa certa, eu quero falar para elas que não sei o que lá, eu quero falar só para elas, e tudo isso eu comecei a viver dentro do meu quarto. Então, todas as vezes que eu faço esse encontro com as meninas, eu sempre falo, separa sua almofadinha, já fiz encontro em que elas ficam sentadas comendo tipo brigadeiro, a gente senta e a gente conversa. Eu quero falar assim, Deus falou comigo na intimidade do quarto, então eu quero que vocês entendam que é nessa intimidade que Deus vai cuidar da vida sentimental de vocês. E daí eu criei o Só Pra Elas, baseado nesse momento. No encontro, um primeiro acampamento que a gente foi, eu falei, cara, você topa separar as meninas? Eu tenho umas coisas para falar para elas. Aí foi nesse momento, falou, tudo bem. Onde que dá para você? Eu falei, eu quero ir no quarto. Foi assim. E daí legal. Tinha tudo anotado. E eu deixei um espaço nesse diário para colocar a resposta. Eu tinha esse hábito. Hoje eu parei, mas eu tinha muito esse hábito de colocar e falar a resposta daqui tantos anos. Aí depois eu voltava no diário e falava, oi, tudo bem? Tá aqui a Thaís, você tem tantos anos e aconteceu isso, isso e isso. Que demais! E eu coloquei a resposta no diário falando, ó, você iniciou um projeto chamado Só Pra Elas, que você faz em acampamentos e você fala das meninas sobre o seu relacionamento. Nossa, eu fiquei assim... Foi muito legal. Foi assim que criou, que iniciou o projeto. E como que é para o Renato? Porque, assim, você é mulher, tem uma vida influente e ele também é músico, certo? Como que as coisas se encaixaram? Como que o ministério de vocês, o propósito de vocês se uniu? Olha, isso eu sempre falo assim que eu tenho o maior orgulho de falar que eu simplesmente cantava, né? Meu pai me levava nas igrejas, mas quando o Renato chegou, o Renato realmente abraçou isso. A hora que meu pai falou, você entende que a Thaís tem um chamado, que a Thaís tem um propósito? Ele falou, entendo. Mano, o cara falou assim, você não vai mais cantar no playback? Vamos fazer voz e violão. Então, a gente ia para os lugares, assim, indo voz e violão. Tentar uma vez com banda. Aí, quando eu vi, ele começou a tomar essa frente realmente, cuidando. Falou assim, ó, você é a cantora, você não fala com as pessoas, eu falo com as pessoas. Então, ele começou a tomar a frente, começou a falar, viu, vamos gravar um vídeo? Vamos fazer isso? Então, o Renato, como ele é designer, ele mexe com essas coisas, eu não entendia nada. Eu e meu pai, a gente vivia na época que era no boca a boca. Você chega lá e fala, ó, minha filha canta, tá aqui o CDzinho dela. Meu pai é o 2 filhos de Francisco mesmo. Tipo, chegava, minha filha canta. E o Renato chegou e ele fez assim, ó, pá. Ele entrou no meio da internet e começou a falar, vamos fazer, vamos fazer. Então, esse crédito eu dou totalmente pro Renato, porque ele começou a iniciar isso, ele acreditou realmente em mim e falou assim, olha, se é isso que você quer, então vamos seguir junto. E ele começou a fechar as agendas, fechar com amigos, igrejas de amigos mesmo, e fechar a banda. Até que a gente fechou uma banda atual, uma galera que só rodava com a gente. Que legal. Então, esse crédito eu dou todo para ele. Assim, ele acreditou em mim até em momentos que eu falava, não vai dar. Vai, vamos, vai lá. Separa o repertório, vamos separar, vamos cantar. Ele mostrava as referências musicais. O Renato nunca me fez ficar desatualizada, né? Então, ele sempre falava, ó, tá crescendo agora isso aqui. Você viu que o retrô tá voltando? Isso tá acontecendo. Então, ele foi me mostrando todas essas mudanças. Ele foi um impulsionador mesmo. Ele levou pra frente. Eu era totalmente limitada, eu não sabia. Pra mim, eu só ia ficar cantando.
Às vezes eu até brinco, assim, falando pra ele. Eu falo assim, amor, às vezes eu fico pensando, como que seria a Thaís cantando hoje se não tivesse com você? Como é que seria? Eu não consigo imaginar. Eu acho que eu ficaria na mesma, assim, cantando do mesmo jeito. Mas o Renato trouxe o diferencial danado. Até hoje, né? Então, ele é a base, realmente, do ministério. Carrega o meu nome, mas eu só canto. O bichinho faz tudo por trás, gente. Que legal. Todos os vídeos, tudo que vocês veem, é tudo ele que faz. Eu sempre falo pra galera que vai casar o seguinte: seu marido, sua esposa tem que ajudar a impulsionar o que Deus te deu. Exatamente. Se for alguém que está tentando matar o que Deus te deu, então o propósito não é o mesmo. Exatamente. Né? Então, a gente vê muito na sua história. Nossa, Renato, né? E eu falei pra ele, cara, eu não quero só cantar, eu quero que a gente seja uma parceria. Tá carregando meu nome? É banda da Thaís Jamile, mas eu quero que você participe. Então, quando tinha esses encontros, a gente combinou, viu? Você também tem coisa que você pode falar. Vamos combinar nós dois aqui. Então, a gente sentou e fazia esse esquema. Então, enquanto eu falava com as meninas, ele tava lá falando com os homens. E a gente foi amadurecendo isso. Né? Então, hoje na liderança eu falo, eu sou a líder, mas o que o Renato faz por mim lá junto com os músicos, por entender mais, composição, tudo. Renato tá em tudo. É parceria mesmo. Esse é um corte do nosso NSDC Cast. Se você quer assistir o vídeo completo, o link tá aqui na descrição.